Silva, da Igreja Missão Cristã Internacional em Setúbal. Neste momento, estás a assistir-nos através do nosso canal do YouTube. Aproveito para pedir-te que coloques um like e subscrevas no nosso canal. Estou certo que esta mensagem virá ao encontro do teu coração. Por isso, aumenta as tuas expectativas e vê o que Deus pode fazer através da tua vida. Os irmãos podem sentar. Cumprimento toda a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que a paz de Deus esteja convosco, que a alegria de Deus esteja convosco. Que não sejamos múmias hoje aqui neste lugar, mas que sejamos crentes cheios do Pentecostes. Amém? Reteté, crente do reteté mesmo. Cheios do poder, cheios da unção de Deus. Pessoal, quando a glória de Deus é manifesta, escuta, eu acho que nós temos que ter cuidado em pedir, em solicitar ao nosso Deus que a glória dele seja manifesta, porque corremos o risco, no estado em que nos encontramos, podemos ser destruídos pela mesma. A glória é tão grande que o nosso corpo carnal ou até mesmo espiritual, tendo em conta o pecado ou não que habita em nós, poderá não se conciliar ou poderá não encaixar na glória de Deus. Então a glória de Deus é poderosa, então tenhamos cuidado em solicitar a mesma. Nos rendamos na presença de Deus com um coração humilde, quebrantado, e esperemos que de uma forma inesperada que Ele se revele hoje nesta manhã. Com um coração humilde e um coração quebrantado, tal e qual como somos. Deus não solicita pessoal com pós-graduações em determinados cursos. Deus não solicita pessoal que tenha já 10 mil anos de crente, seja dinossauro. Não. Deus solicita corações humildes e quebrantados. Que sejamos como crianças, atentos àquilo que o nosso bom pastor vai falar connosco. Amém? Aleluia. Pai, no nome de Jesus, eu oro pela tua igreja, pelos teus filhos, que esta palavra caia como semente em terra fértil. Pai, que toda a dúvida, todo o empecilho, toda a corrente, toda a amarra, Deus, em nome de Jesus, caia por terra agora, Senhor. Pai, que estejamos totalmente abertos para aquilo que o Mestre vai falar connosco nesta manhã. Pai, é tão bom ouvir as Tuas Escrituras e sermos edificados por elas. Que tenhamos a consciência, Deus, do efeito das mesmas sobre a nossa vida. Que possamos tomar posse da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostava de ministrar sobre o seguinte tema: o poder da intimidação. No mundo em que vivemos, nas circunstâncias... E o pastor lá vai novamente falar sobre o medo, sobre a intimidação, o mundo em que vivemos. Sim, porque é uma realidade. Você vai sair daqui... Aliás, nós vivemos no planeta Terra. E o planeta Terra, no geral, está a passar por uma situação. Há que preparar os seus guerreiros para enfrentar determinadas situações. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escreve que sejamos revestidos com a sua armadura para que quando vier o dia mau, estejamos preparados. Diz assim comigo: eu quero. Agora com cara feia. Eu sei, não tenho esse problema de fazer cara feia, que a máscara tapa pelo menos 50%. Ok? Eu quero estar preparado para o dia. Assim com voz meio assembleana. Para lá. Nada contra os assembleanos, ok? Eu quero estar preparado para o dia da adversidade. Para quando a intimidação, o espírito da intimidação vier face to face, eu possa. Yes, usa aí a tua palavra. Quando vem aqueles anúncios, o cartaz, para se fazer um cartaz para uma luta de UFC. Obrigado. Quem se pronunciou aí? Isso, não sei se é de Deus ver essas cenas, ok? É muita porrada, mas ok. Do UFC, quantos já viram os cartazes do UFC? Intimidação versus crente do Pentecostes. Cara feio. Às vezes até a raiva, o confronto é tão grande, ou o desejo da vitória sobre o mesmo é tão grande, que até andam à bulha mesmo antes de começar o combate. Quantos já assistiram isso? Meu Deus, parece sei lá o quê. Andam à bulha e pronto. Mas é essa cara ousada, com coragem. Eu gostava de falar sobre isso hoje. Sobre o poder de intimidação que existe no nosso meio, em meio a estas circunstâncias. Somos intimidados pelas coisas, pelas pessoas e por nós mesmos. Somos intimidados pelas coisas,
pelas pessoas e por nós mesmos. Somos intimidados pelas circunstâncias também. E há que saber que temos que combater um bom combate, guardar a nossa fé, até ao dia que Ele venha. Eu gostava de ministrar sobre 3 exemplos que são bíblicos, ok? Timóteo, Elias e Eli. 3 pessoas, 3 personagens bíblicas que foram intimidadas. Vejamos quanto ao primeiro, Timóteo. O apóstolo Paulo escreve 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Abra a sua Bíblia. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Quem era Timóteo? Todos nós sabemos, mas possivelmente existirá alguém no nosso meio, poderá ter ainda um pouco de dúvidas. Deixem-me apresentar quem era este homem. Escuta, Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo. Timóteo, filho de um pai grego e de uma mãe judia. Também tinha a sua avó, que também da mesma forma era judia. Então, o crescimento, os ensinamentos deste homem, digamos que não foram, enquanto a sua infância, foram totalmente passados através do cristianismo. Digamos que ele não teve os ensinamentos numa totalidade por parte do pai e por parte da mãe. Mas a determinada altura, este homem se encontra com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, de certa forma, se conecta com ele e ele com o apóstolo Paulo no que diz respeito ao fazer a obra de Deus. É ensinado, é discipulado pelo apóstolo Paulo. De tal forma a intimidade dos mesmos cresce que o apóstolo Paulo o trata como filho, como seu discípulo amado, como seu querido. Confia nele o papel de pastor ou a função de pastor da igreja de Éfeso. E olha, a confiança do apóstolo Paulo sobre o seu filho Timóteo, seu filho na fé, era tão grande que ele não lhe confia uma tarefa fácil. Uma igreja em Éfeso, essa igreja era situada numa grande cidade, uma cidade que, com certeza, todos nós sabemos, idólatra. A deusa Diana era adorada naquele lugar, naquela cidade. Então, o confronto espiritual que aquele homem, que aquele jovem teria que passar era grande. Mas, mesmo assim, Paulo investiu nele. Paulo acreditou. Paulo confiou naquilo que havia passado para Timóteo. Não me alongando mais na apresentação deste homem, porque tenho que apresentar mais 2 figuras. Vejamos que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Apesar desta preparação, vejamos o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Somente isto. De certa forma, se o apóstolo Paulo diz, te admoesto, se chama a atenção, se te aconselho quanto à tua maneira de proceder, se de certa forma te admoesto, quanto te corrijo no que diz respeito à forma como tu estás a viver, o comportamento que tu estás a ter, é porque algo não está bem. E o apóstolo Paulo diz, reavives o dom. E se há necessidade de reavivar, quer dizer que, de certa forma, algo não estava vivo. Se é necessário colocar a sua fé, o seu dom em ação, quer dizer que ele estava inativo. Se é necessário reacender, e a palavra grega para reavivar é anasoporeu, que quer dizer acender, significa acender de novo, ou manter acesa a sua chama. Então, há esta necessidade. Apesar de o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, elogiar este homem, elogiar Timóteo, dizendo, porque ninguém tem como igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Não existe ninguém como este jovem, não existe ninguém como o meu filho, pois todos eles buscam o seu próprio interesse, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, ele foi testado, ele foi capacitado, mas havia a necessidade de reacender a sua chama. Havia a necessidade de estar atento àquilo que se estava a passar naquele lugar. E nós sabemos que, através das Escrituras, de várias passagens que o apóstolo Paulo descreve o seu filho Timóteo, como ele sendo muito bom, uma pessoa capacitada.
a bondade existente no nosso coração não basta. E existe um escritor, um teórico político, um orador inglês, que diz o seguinte, e o nome dele é Edmund Burke. E isto não é sabedoria minha, não. Fui pesquisar mesmo à Wikipédia, ao Google, e obtive esta frase, ok? Só para não cair em coisa. Pesquisei na Wikipédia. E lá dizia o seguinte: a única coisa necessária para que o mal triunfe é que os homens bons nada façam. Não basta a bondade, temos que estar ativos, temos que combater o bom combate, temos que estar operantes na obra de Deus. E havia esta necessidade. De certa forma, Timóteo estava a ser confrontado diariamente com os pensamentos, com as ideias dos pensadores e dos fariseus e dos religiosos que ali estavam. E havia necessidade que este dom fosse reavivado, se mantivesse aceso. Versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Uou, reaviva, porque aquilo que Deus nos dá, escuta, aquilo que Deus nos dá não é um espírito de temor, não é um espírito de medo, não é um espírito de intimidação, não é um espírito de bloqueio, não, é um espírito de poder, de amor e de moderação. Tudo isto funcionando em cooperação. E a palavra grega para temor é deilia. E esta palavra quer dizer timidez, implica timidez e covardia. Implica timidez e covardia. Vejamos outras versões que poderão existir em algumas bíblias que estão aqui. Diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de timidez. Com certeza na tua Bíblia, que tem outras versões, possam dizer isso. Mas, de acordo com esta versão, Paulo está a dizer a Timóteo o seguinte: o teu dom, ou o dom de Deus, está adormecido por causa da tua timidez. Timóteo, o dom de Deus em ti está adormecido por causa do espírito de intimidação. Timóteo, está atento, porque existe um espírito no ar que te causa intimidação. É necessário que a igreja entenda que existe um espírito de timidez, que existe um espírito que nos intimida, existe um espírito que nos bloqueia. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra... Então Timóteo, atenção, é necessário que atives o teu espírito, que lutes, que entendas, que discernas aquilo que está a causar intimidação. O que significa intimidar? O que significa intimidação? Vejamos no que diz respeito à ação de intimidar, que possas refletir naquilo que tu fazes ou naquilo que têm feito para contigo no que diz respeito a esta ação. Intimidar, ok? Tornar tímido, inspirar medo, fazeres medo ou provocares medo a alguém ou alguém que faz medo a ti. Aterrorizar, amedrontar, desencorajar, coagir, suprimir por ameaça, bloquear-te com o efeito da ameaça. No que diz respeito à intimidação, que é a reação que nós temos perante aquele que nos intimida. O ato de intimidar ou amedrontar, o fato ou condição de ser intimidado, ok? O uso de ameaça ou violência para forçar ou impedir uma ação. Estejamos atentos. Qual é o objetivo do espírito de intimidação? Escuta, olha para mim. Qual a intenção do espírito de intimidação? Eu chamo a vossa atenção porque muitos de nós estamos intimidados. Porque muitos de nós estamos bloqueados. Deixamos de produzir algo para nós e para o reino. Estamos bloqueados, não produzimos nada. Simplesmente sobrevivemos neste mundo. Os nossos sonhos foram bloqueados porque de alguma forma fomos intimidados. Os nossos projetos estão congelados porque de alguma forma fomos intimidados. E é necessário que a igreja desperte, acorde e perceba, entenda onde está esse espírito para que possa combater face to face esse espírito. Olhar olhos nos olhos esse espírito. Qual o objetivo de intimidação na vida do crente, na vida da tua casa, da tua família, dos teus filhos? Impedir de agir. Congelado.
Ainda que a carne se mova, o espírito está completamente congelado. Coagir ou forçar a submeter-te a determinada ação, a determinado comportamento. Submetes-te. Humilhai-vos a Deus. Resisti ao diabo, mas humilhai-vos perante Deus. Existe uma resistência. A função que nós temos perante o espírito de intimidação é resistir. Fazer cara feia, combater, orar olhos nos olhos. E era necessário que Timóteo tivesse esta atitude. Existe a possibilidade de estarmos a ser intimidados conscientemente ou inconscientemente. Sem darmos conta, de repente, perdemos um ano de vida porque fomos intimidados e não produzimos nada. Será que é esta pandemia que nos vai bloquear? Ontem pregava e falava com o pessoal da equipa do Explosive Movement, in English, Power. E dizia, pessoal, este é o melhor cenário que nós temos, cristãos cheios do Pentecostes, do Espírito Santo, revelar quem Deus é em nós. Este é o melhor cenário para nós mostrarmos a glória, as maravilhas, o poder de Deus em nós. Este é o melhor cenário para as nossas empresas prosperarem, para as nossas famílias mostrar com máscara, sem máscara, todos tapados, envolvidos em plástico, mas felizes e alegres, em nome de Jesus. É uma máscara que me vai tirar a felicidade. É uma máscara que vai... Este é o melhor cenário. O melhor cenário para ver o poder e a glória de Deus foi num leproso, foi num morto, foi num paralítico, foi num possuído. A glória foi manifesta a quando essas situações, verdade ou não? A pandemia, bora, estamos juntos aí, dando glória, com máscara, dando glória na mesma. E aumenta só os decibéis para que o povo possa ouvir, porque a máscara bafa um pouco. Vamos embora. Intimidar. E a origem da intimidação é o medo. Vejamos outro exemplo. Se por um lado Paulo tinha que intimidar, tinha que motivar Timóteo no que diz respeito à intimidação, não te intimides, que o pessoal não leve em conta a tua juventude, que o pessoal não leve em conta esse problema gástrico que tu possivelmente possas ter. Não te intimides com aquilo que os outros possam dizer. Bora, por outro lado, vamos ver o caso de Elias. Quem foi Elias? Quem era Elias? Quem foi este homem? Olha, escuta, Elias era um homem de coragem, digamos assim. Lembremos da forma como ele confrontou o rei Acabe, que diz o seguinte: nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias, profeta, cuja função dada pelo próprio Deus, desempenhava as suas funções numa época atribulada, num reinado atribulado, e ele com toda a ousadia e coragem confronta o rei ímpio, dizendo, nem orvalho. Estás a imaginar naquele tempo? Escuta, naquele tempo não é como hoje. Tu podes ir ao Facebook e dizer o que quiseres. Do primeiro-ministro, presidente da República, e com certeza terás uns likes e uns dislikes, uns comentários bons e uns comentários maus, mas se calhar até passas sem nenhuma punição. Mas neste caso, olhar olhos nos olhos do rei, só isso, sem abrir a tua boca, já poderias ser morto. Mas este profeta teve coragem de dizer, no teu reinado, neste tempo, o mantimento dos céus, nada. Elias não teve medo deste rei ímpio. Elias passou os anos seguintes a viver grandes milagres e maravilhas. Elias ressuscitou o filho da viúva. Elias teve a oportunidade do nada ter tudo. De não havia alimento, teve tudo. Foi alimentado por corvos, foi sustentado pela viúva. O filho desta mesma viúva morreu e Elias orou e ele ressuscitou. Digamos que Elias, por aquilo que Deus haveria feito na sua vida, tinha um ministério poderoso, maravilhoso. E de novo, diante de um confronto com o rei, ou um bate-papo, digamos assim, com o rei, 1 Reis capítulo 18, versículo 17, o rei diz-lhe, és tu, ó perturbador. Havia ali uma discussão entre rei e profeta. És tu, ó perturbador de Israel. E mais uma vez Elias, cheio de coragem, diz, eu não tenho perturbado Israel, mas tu
e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaíns. E perante todo este cenário profano, todos nós sabemos, ou grande parte nós sabemos, do confronto existente no Monte Carmelo, que é desafiado os 400, mais 450 profetas, ok? A haver uma prova, vamos ver quem é Deus, vamos ver quem é o Deus a sério. Então é colocado ali um desafio, e todos nós sabemos que os deuses, os 850 profetas, 450 de Baal e 400 profetas da Sera, cantaram, louvaram, gritaram, oraram, fizeram o que fizessem e nada. Mas Elias simplesmente clamou, orou, e fogo foi derramado naquele lugar. Então, e após esse milagre, os 850 foram mortos e a nação, num só dia, sofreu uma transformação brutal. Olha a forma como Elias foi usado. Mas, e estes mas existem na nossa vida. 3 pontos. Havia uma esposa, havia uma mulher, havia uma Jezabel, que simplesmente, com uma simples frase, diz, 1 Reis, capítulo 19, versículo 2, escuta, não é preciso dizer muito para que tudo aquilo que se passou, quando alguém é intimidado ou se deixa possuir pelo espírito de intimidação, não é necessário que se faça muito, mas é só o diabo alcançar o sítio certo. Olha como Elias, depois de tudo aquilo que havia vivido, se deixou ser intimidado. Façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã a estas horas não fizer eu à tua vida como fizeste a cada um deles. Jezabel estava totalmente possuída porque a nação havia sido transformada, mudada através da vida de um homem. E essa realidade teria que mudar. E olha a reação sobre a intimidação de Jezabel. O que é que Elias diz? Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida, mas perante o rei Acabe não teve, mas perante Jezabel muda aqui. Nós sabemos que as mulheres são mais abre parênteses, quando querem atingir ali o coração do homem, manifesta em mulher que sabe que tem essa capacidade. Tem. Quando quer atingir o coração do homem, ou é a voz, ou é aquilo que faz, ou é aquilo que diz, ou aquilo que não diz, ou até mesmo aquilo que não faz. Então esta mulher teve a capacidade de colocar medo, intimidar a vida de um homem que já se havia feito tanto, onde Deus já havia revelado tanto, ressuscitar, multiplicação, tanta coisa, confronto, coragem. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, lembremos que Elias capacitou Eliseu, ungiu Eliseu a profeta, onde este teve o início, ou deu início a uma escola de profetas. Vejamos que a capacitação de Elias sobre Eliseu foi tão grande que o mesmo abre uma escola de profetas. Então, o conhecimento que ele tinha, as experiências que ele tinha com Deus era grande, mas deixou-se intimidar por Jezabel. Ficou bloqueado. O chamado, o propósito que ele haveria recebido da parte de Deus, ficou congelado. E o que era necessário somente para que ele pudesse ser vencedor? Confrontar aquela mulher, olhar olhos nos olhos, ter coragem, reconhecer que havia um espírito de intimidação, reconhecer os sintomas que desencadearam confusão na sua mente, reconhecer e discernir os sintomas que o espírito de intimidação causa. O espírito de intimidação faz com que que a igreja não se conecte no mesmo espírito. O espírito de intimidação causa confusão, causa desânimo, mesmo em meio às promessas de Deus. Este homem foi chamado por Deus ou não? Bora, foi chamado por Deus. Este homem fez grandes coisas em nome do Senhor. Fez ou não? Milagres, maravilhas, fez ou não? Fez, mas o espírito de intimidação tomou posse dele. Então vigiemos e oremos para que não possamos cair em tentação. Livremos de todo o mal, do pecado. Livremos de todo o espírito de intimidação, para que possamos ter discernimento daquilo que o Senhor quer, como igreja, como irmãos.
Não deixes que a confusão reine na tua mente. Não deixes que o desânimo reine na tua mente. Não deixes que a frustração reine na tua mente, porque isso é a causa do espírito de intimidação. Não desistas do teu casamento, não desistas dos teus filhos, não desistas dos teus sonhos, não desistas dos teus projetos. Nem um amém. Deus, eu creio, eu agarro os meus sonhos. Não desistas do teu príncipe encantado. Algo que eu nunca desisti e sempre glorifiquei a Deus foi o facto de Ele me dar uma esposa e uns filhos abençoados. Escuta, nunca desisti. Vamos ter tribulações? Sim. Em meio ao deserto vamos ter confusão. A ovelha dá trabalho. O pastor também dá. Mas a ovelha dá trabalho. Dá trabalho, custa, o ministério custa. Até mesmo connosco mesmos. Às vezes temos as nossas lutas. Mas nós não podemos parar. Não podemos parar. Temos que avançar, não podemos mumificar em meio. Escuta, não podemos congelar em meio à travessia no deserto. Eles passaram 40 anos porque foram intimidados. A solidão, a ausência do Egito causou-os confusão. Tanto que eles dizem, mais valia estarmos no Egito porque lá podíamos comer aquela picanha, não. A ausência do líder tornou-os pagãos, tornou-os idólatras. Moisés sobe ao monte para ter um encontro face to face com Deus. Porque ele, com certeza, cá embaixo já estava a passar as passas do Algarve e subiu lá acima. Deus, quer ter um encontro contigo face a face? Estou a precisar. Mas na ausência do líder, na ausência da liderança, o povo se desviou e adorou e fez com as suas riquezas um bezerro. Que não caiamos no mesmo erro. Não caiamos no mesmo erro. Possamos permanecer de pé. O último exemplo. O tempo é curto. Tem que correr. Eli. Outra pessoa que foi intimidada. E eu quero-te quero-te chamar a atenção especificamente para o seguinte. Às vezes somos intimidados mesmo por aqueles que nos são mais próximos. Às vezes somos intimidados por eles. Cabe a nós discernir isso. Não agora, base daqui, não quer ser intimidado. Não. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Deus não nos deu espírito de intimidação, nem de temor, mas deu-nos de poder, de amor e de moderação. Assim diz o apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo. Se o irmão está a causar intimidação, eu já fui intimidado aqui em cima. Se calhar inconscientemente por alguém que me intimidava. Inconscientemente. Já fui intimidado. Estou aqui a sentir algo. E fui intimidado, retraí-me. Se calhar deveria ter pegado no microfone e vamos orar por esse espírito para que seja quebrado agora em nome de Jesus. Porque a intimidação bloqueia o mover de Deus nas nossas vidas. A intimidação bloqueia o mover do Espírito Santo nas nossas vidas. E quando nós somos intimidados, quando nós somos influenciados ou estamos sob o espírito de intimidação, nós honramos mais o medo do que aquilo que é de Deus. Nós priorizamos mais aquilo que provém das trevas do que aquilo que é de Deus. Escuta, entende, faz um reconhecimento. Bora lá reconhecer-nos a nós mesmos. Quando nós estamos intimidados e não agimos na obra de Deus, ou não fazemos, não vou, estou intimidado, tenho vergonha, isto, aquilo, de ir à igreja, ou estar com os irmãos, ou fazer isto, ou tal. A obra de Deus congela. Deixamos de fazer, de progredir, de produzir algo. Quando nós estamos intimidados na nossa casa, e Eli foi intimidado pelos seus próprios filhos. Da seguinte forma. Vamos aqui. Deixa-me situar. Diz o seguinte, 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então, Ofni e Finéias, seus filhos, deitavam-se com as mulheres
Eles eram realmente maus. E lembremos que Eli tinha a função de juiz e de sumo sacerdote. Lembremos que os seus filhos desempenhavam a função de sacerdotes, tinham uma responsabilidade para com Deus, digamos assim, da mesma forma como Eli. E a Bíblia diz que eles fornicavam com as mulheres de Israel. Eles fornicavam com as mulheres que iam servir no tabernáculo, onde a presença de Deus devia habitar. Havia um profanismo brutal. Mas Eli, em vez de instruir, em vez de ter a sua vara na mão, em vez de os colocar no banco, foi intimidado. Será que foi pela sua idade? Será que foi pela sua falta de autoridade? Porque a intimidação rouba-nos a autoridade na igreja, na nossa casa e no nosso trabalho. Onde quer que andemos, se formos intimidados, perdemos a autoridade. Perdemos a capacidade de fazer frente ao espírito das trevas. Quando somos intimidados, quando deixamos de nos relacionar, quando deixamos de amar, quando deixamos de nos dar, aprender, por causa de alguém ou de uma consequência, ou alguma situação, perdemos a nossa autoridade. A Bíblia diz que eles tomavam à força as ofertas de carne crua levada pelo povo. E esta mesma prática era uma prática contrária à lei. A Bíblia fala-nos também que eles roubavam dos adoradores e do Senhor a carne que lhes pertencia. Definitivamente nós tiramos a seguinte conclusão: Ofni e Finéias eram pedra de tropeço não só para a sua casa, mas para a nação. Não eram só pedra de tropeço. Olha os danos colaterais que nós podemos ter, não só na nossa casa, mas em todos aqueles que nos rodeiam quando somos intimidados. A nação de Israel estava cercada pelos inimigos, estava oprimida. E derivado aos comportamentos deste povo, desta família, onde o sacerdote da sua casa, onde o homem, o líder, o juiz não conseguiu colocar a mão. Eli sabia que os seus filhos faziam. Ele sabia o que os seus filhos faziam. No entanto, não retirou os seus cargos, não os corrigiu de forma necessária, da forma necessária. Olha a forma como Eli sensibiliza os seus filhos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 23 a 24. Uma forma bem branda. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente aquilo. Estamos a falar de adolescentes, de crianças. Não estamos a falar de filhos que desempenhavam funções. Quem está a ouvir o que eu estou a pregar aqui? Ou estás muito atento ou já te deixaste dormir? Silêncio. Era alguém com responsabilidade. Pois todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhinhos meus, não, filhos meus, porque não é de boa fama isto que eu ouço. O que estás a fazer transgride o povo de Deus. Transgride. Versículo 29. Porque pisais, olha o que o Senhor diz nas suas escrituras, porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei que me fizessem na minha morada. E tu, porque honras os teus filhos mais do que a mim. Porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Todos aqueles que me desprezarem serão desprezados. Olha a consequência da influência do espírito de intimidação. Examinemos-nos a nós mesmos hoje, nesta manhã. Lutas espirituais têm que ser combatidas com armas espirituais. Que em nome de Jesus nesta manhã nós consigamos entender onde este espírito tem agido na nossa vida. Que estragos têm acontecido na nossa vida através do espírito de intimidação. Vemos 3 homens, um líder de uma igreja, um juiz, um sacerdote, um sumo sacerdote, um profeta, onde congelaram, paralisaram a obra em prol da influência do espírito de intimidação. Que em nome de Jesus nesta manhã possas entender isso e discernir isso em nome de Jesus, para que possas avançar no reino, na obra, na tua vida, que os seus sonhos possam prosperar, possam ser alcançados em nome de Jesus. Se o espírito de intimidação diz assim: não, tu nunca vais ser curado, porque é esse Deus. Se esse Deus ainda não te curou, nunca te vai curar. Em nome de Jesus, quebra já isso agora em nome de Jesus. Se tu nunca foste feliz,
Quando é que vais ser feliz? Em nome de Jesus, eu quero dizer que existe um Deus que é o Rei da felicidade e da alegria. É o Rei da felicidade e da alegria. Ele nos dá uma paz que excede todo o entendimento para todo o sempre, não só hoje. É um pai que cuida dos seus filhos, que foi para junto de Deus e deixou connosco alguém, o Espírito Santo, para nos trazer consolo, nos motivar e nos inspirar neste lugar. Então, em nome de Jesus, tu que és daquelas pessoas, daqueles crentes, que quer lutar com armas espirituais através da oração, do jejum e lutar contra isso, contra esse espírito de intimidação. Tu és daqueles, os revoltados de Deus. Bela mensagem, tema de mensagem. Os revoltados de Deus, que se vão revoltar contra o poder das trevas nesta manhã em nome de Jesus. Fica de pé. Eu quero somente os revoltados de Deus, que vão lutar contra as trevas e vão dizer: sai todo o espírito de intimidação da minha vida. Todo o espírito de intimidação sai agora em nome de Jesus. Eu não vou ficar bloqueado. Os meus sonhos, os meus projetos vão ser alcançados. A minha família se foi feliz 50 anos e ainda existem mais 120 anos nesta terra, profeticamente, para sermos felizes em nome de Jesus. Se o espírito de intimidação diz: o meu esposo, o teu esposo, a tua esposa não irão converter, quebra já isso em nome de Jesus. Quebra tudo isso em nome de Jesus. Vamos orar, igreja. Escuta, o espírito de intimidação bloqueia-nos. Paralisa os nossos sonhos. Deus tem inúmeras promessas escritas ontem que se cumprirão hoje e amanhã. Não permitas que o espírito de Satanás, o espírito das trevas, te diga ao contrário. Então, no lugar onde tu estás, se és um revoltado de Deus, um revoltado que vai fazer uma revolução nas trevas, na tua vida, em nome de Jesus, vamos orar e vamos acreditar que o nosso combate irá sair vitorioso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu nesta manhã coloco diante da tua presença, Jesus, todos os teus filhos, Pai. Pai, se de alguma forma, Deus, eles foram intimidados por algo e deixaram de acreditar, Pai, em nome de Jesus, que eles possam nesta manhã serem libertos, ser livres, Deus, para voltar a acreditar que tudo é possível àquele que crê, que existe infinitamente mais para os teus filhos. Pai, que maior é aquele que está nele do que aquele que está no mundo. Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, que eles possam crer isso e possam marchar, possam começar a marchar e a declarar, é assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto as minhas guerras. Mas profeticamente, irmãos, é assim que eu luto minhas guerras. Orando, jejuando, acreditando no Deus que está conosco. É assim que eu luto minhas guerras. Oh, oh. É assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. E é assim que eu luto as minhas guerras. Oh, todos, bora! É assim que eu luto minhas guerras. E é assim que eu luto as minhas guerras. E é assim que eu luto as minhas guerras. Olha aí, só para terminar. Josué capítulo 6. E tu vais dizer assim: uou, mas é só cantar e só bater palmas que eu luto as minhas guerras? Deus age de uma forma bem louca. E em Josué capítulo 6 diz o seguinte: olha só como é que as muralhas de Jericó caíram. Então já estão a lembrar? De forma sobrenatural. E dizia o seguinte: enquanto marchas, os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados para não deixar os israelitas entrarem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olha, eu estou a entregar a ti, eu estou a entregar-te a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora, tu e os teus soldados israelitas
marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes. Cada um leva uma corneta de chifre de carneiro. Olha a arma que Deus disse ao povo israelita para levar nas suas mãos. Era para além de uma corneta feita de um chifre de carneiro. Era a fé com que eles iriam soprar. Não era somente um chifre. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles deram o toque longo, todo o povo gritará bem alto e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Versículo 20, para terminar. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força e a muralha caiu. Aí todos subiram e entraram na cidade e a tomaram em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É assim que eu luto as minhas guerras. Minhas guerras. E é assim que eu luto as minhas guerras. E é assim. Marcha! As minhas guerras. E é assim que eu luto as minhas guerras. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Bora lá todos! Parece que estou cercado, mas estou guardado. Visualiza as tuas muralhas a caírem agora. Parece que estou cercado.